subam aqui, os pais fiquem aí embaixo. Eu vou dizer porque que essa casa é um jardim. Não são umas florzinhas coloridas, elas são lindas demais. Deus abençoe essa família. Deus abençoe a irmã Cristina. Tem perseverado na palavra. Tem recebido a presença de muitas irmãs ali na casa dela, com muito amor, com muito carinho. E nós amamos todos aqueles, estando aqui presentes ou não. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos, os nossos irmãos de Caxias, ali o irmão Ezequiel, com todo o povo. Deus abençoe aquele povo ali da África. Eles estão ali congregando entre eles com o irmão Ezequiel, esperando o chamado do Senhor, esperando ali a confirmação do seu ministério. Então, mais uma vez, nós abençoamos a vida de vocês, pedimos que Deus continue acrescentando as mais ricas bênçãos sobre as vossas vidas. E eu digo para vocês que nós somos uma só família. Na noiva não há divisão, na noiva não há linhas que separam, não pode existir. Eu ouvi essa semana também um pastor perguntando a respeito de outro, qual companheirismo ele é? Ali foi feita a pergunta, qual companheirismo esse pastor pertence? E aí no meu coração eu disse para mim mesmo, é um só companheirismo. É o companheirismo da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Não há ala B, ala B, ala C, ala A, ala D, F, G. É um só povo, é uma só noiva, um só espírito, um só batismo, um só profeta, uma só palavra. Então toda noiva é uma só. Então se você crê na mensagem de Malaquias 4, 5, 6, nós somos um só povo. Então Deus te abençoe, Deus te abençoe. Podem ficar ali juntos com o papai, com a mamãe. Deram até microfone para elas, é isso? Então tá bom, Deus abençoe. Vocês podem olhar aqui para mim, irmã Cristina, seu amado esposo. Nós não batizamos as crianças ao nascer, um tempo após eles nascerem. A criança, ela tem uma inocência em si, ela não tem o que se arrepender. João Batista já anunciava que viria um após ele e pregou sobre o arrependimento. Pedro também disse a mesma forma, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E a criança, embora não tenha cometido pecado, mas ela já veio do pecado. Ela veio através do sexo. Então, a criança, ela não cometeu algo que tenha que se arrepender, mas ela precisa do Espírito Santo. O irmão Brana nos ensina que se uma criança vier a partir nesse mundo, horas depois de ter nascido, e chegar ali na eternidade e falar ao Senhor Jesus, eu nunca pequei, eu sou limpo por mim mesmo. O irmão Brana diz que isso é uma mentira mais suja que as paredes do inferno. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Essa é a marca registrada da noiva no tempo do fim. É uma noiva dependente da graça de Deus. Não há melhor nem pior no nosso meio. Não haverá acepção de pessoas e nem pode haver. Todos nós somos vistos, os mesmos olhos, a mesma aparência diante do Senhor. Então não há ninguém aqui com um nível maior ou menor, a não ser o nosso pastor. A igreja nunca terá um nível maior do que o seu pastor. Está ali assentado no leito do hospital, mas é ele quem nos doutrina, quem nos ensina, e o profeta também nos ensina que ele é um inspetor do Espírito Santo. Então nós confiamos nesse ministério que o Senhor tem nos dado. Amém? E aí nós estamos aqui com uma família. A irmã Cristina hoje louvou um hino maravilhoso. O hino da irmã Sandra, não é? As duas. Aqui não tem hino de autoria de ninguém. Nós podemos louvar o hino um do outro, isso não tem problema nenhum.
Mesmo porque a estrela não é quem canta, a estrela é quem recebe. Ele é digno de todo louvor. Então, se algum irmão qualquer dia chegar aqui e cantar Majestade, que eu já cantei 1.278 vezes, por aí, é para Ele, é para o Senhor. O louvor é para Ele, a glória é para Ele. Amém? E aí hoje nós estamos apresentando. Eu achei engraçado que alguém me disse, a irmã Cristina vai botar o nome dele de Semente. E aí eu, Semente, que nome peculiar. Mas é semente original, semente perfeita. Eu compartilhei ele no grupo, amados irmãos, família bonita. Um menino de 7 anos de idade, ele não sabia ler e ele foi violentado e torturado por aqueles que o adotaram, os seus tios. Os seus pais possuem doença mental, o abandonaram e ele foi criado por seus tios à base de pancada e violência, e ele sofreu todo tipo de tortura, tanto física quanto psicológica. E aí no final da reportagem ele foi resgatado pelo conselho tutelar e o repórter perguntou, e ali ele respondeu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, por mais que você tenha apanhado nessa vida, por mais que você tenha sofrido, por mais que Satanás tenha te torturado, violentado, todavia você não negou a semente que está em você. Aquela resposta do menino foi um soco no coração. Eu poderia ter ouvido ali dele: por favor, prendam os meus carrascos. Por favor, que a justiça seja feita. Por favor, eu quero vingança. Mas não. A gente viu que através dele, vocês estão me ouvindo bem? Ou está tendo uma variação de som? Isso é normal. Isso é normal. Graças a Deus pela vida da nossa equipe técnica. Trabalham sem receber nenhum centavo. Isso é um louvor. Então, nós reconhecemos o vosso esforço, o vosso louvor, o vosso sacrifício. E ali, irmãos, ele poderia ter pedido vingança, mas ele perdoou. E a palavra nos ensina em Provérbios 22 que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela chegar numa idade avançada, ela não vai se desviar. Eu nunca vi a irmã Lindaura, a mamãe do nosso amado irmão José Batista, congregando aqui conosco. Ela realizou algumas visitas. E aí houve um pedido do nosso irmão para que nós estivéssemos ali no sepultamento. Eu de pronto, eu nem duvidei, eu nem pestanejei de estar ali presente no sepultamento da minha irmã. Mas por que eu não pestanejei? Se a Bíblia nos ensina que um copo de água fria dada a um servo de Deus, a um pequenino, a um justo, isso já traz um galardão, quanto mais aquela que gerou um servo do Senhor. E aí eu me lembrei de pronto, eu falei, ela amamentou o nosso diácono, não falta culto nenhum, ele vem quartas-feiras, ele vai a todos os cultos, nos pontos de pregações. Mesmo que teu papai e a tua mamãe tombe nesse plano terreal, e você me chamar para estar ali, eu vou estar. Eles talvez não podem estar aqui, mas você está. Você está. E eu não creio que alguém possa pegar uma alma e lançar no inferno. Isso não é o nosso papel. Nosso papel não é julgar e condenar ninguém. O nosso papel é não permitir que a última pá de terra caia sobre a cabeça daquele que tem necessitado. Nós devemos seguir a palavra. O Senhor nos resgatou, e se te resgatou, resgata qualquer um. Então, se Provérbios nos ensina dessa maneira, ensina o caminho à criança, ali no sepultamento, depois de nós pregarmos uma pequena palavra, eu disse, ela deixou um exemplo. O irmão José Batista nos falou que ela amava o Senhor Jesus e amava a palavra.
ali da maneira simples dela, pela fé simples, era uma mulher muito simples. E ele disse que ela amou a palavra. E eu falei ali, ela deixou um legado. Ela deixou um exemplo que devemos amar o Senhor Jesus. Nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. E aí eu dei oportunidade para que fosse falado. E um dos netos, ali representando todos os netos dela, ela tem filhos, netos, bisnetos, ele disse, o pastor disse uma coisa muito certa. A minha avó passou essa palavra para o meu pai passou essa palavra para mim, e é a minha responsabilidade passar essa mesma palavra para o meu filho. Se nós não fizermos isso, isso é totalmente a nossa responsabilidade. E eu vi que o legado da irmã Lindaura foi deixado. E um dos melhores legados é o nosso diácono que está aqui. Ele um dia ouviu da boca da sua mãe a respeito do Senhor Jesus. E o pastor do lar, diz o nosso profeta, o homem pode ser a cabeça, mas a pastora ali, no lar, é a mãe. O profeta disse isso. Se a mulher quiser pregar, pregue com a sua vida e para os seus filhos. O melhor exemplo dentro do lar é a mamãe ali conversando com seus filhos, ensinando a respeito da palavra e daí a importância do culto doméstico. As crianças, elas não precisam ser corrigidas dentro do templo. Elas não precisam chegar aqui e ser preparadas aqui como se comportar. Elas aprendem lá, no culto doméstico. E aí já vem afiadinho, afinadinho, como a Thalita. Outro dia chegou ali no culto em Queimados, e ela quis ficar com a minha esposa estava se sentindo um pouco mal, e disse, Thalita, vá ficar ali com a Lili. E ela olhou para Leca e disse assim, Leca, eu quero ficar com você. E aí quando o culto foi acontecendo, ela levantou as mãozinhas e glorificou, e a gente viu que não foi fabricado. O Espírito Santo, ele batiza quem quer que queira ser batizado. Quem quer que queira. Se você deseja nessa manhã uma porção a mais do Espírito Santo, ele está aqui para te batizar. Amém? Então nós apresentaremos o Emanuel, servo do Senhor, semente de Deus. Emanuel significa Deus conosco. E eu acrescentaria Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Que o Senhor continue sustentando a mamãe, o papai. Vocês tenham sabedoria para lidar. Tem 3 flores, hoje são crianças. São trazidas pela mão, o Emanuel ainda no colo. Mas chegará um dia que os hormônios virão. A testosterona, a progesterona. E elas se tornarão mulheres e ele um homem. Se o Senhor Jesus Cristo não retornar antes disso. E aí é a vez do Espírito Santo. Rebeca pegou as partituras, colocou debaixo do braço, ia sair pela porta para tocar rock no piano, tomar aulas de rock. E o profeta quis retirar o cinto e dar uma surra nela. Hoje eu vou deixar a Rebeca mole. Eu vou acabar com ela no cinto, vou corrigi-la a não fazer mais isso. E aí o Espírito Santo veio e tocou no coração e disse a ele, confia ela para mim. Confia a Rebeca para mim. Eu, aos 16 anos, eu saí de casa achando que já era homem suficiente, que já tinha potencial suficiente para sobreviver sozinho. Mas aí o Espírito Santo cruzou o meu caminho e não permitiu que eu perecesse. Então, se o seu filho ainda está nesse caminho, confia ele no Senhor. Confia ele para Deus. Confia a tua casa para Deus. Tudo mais ele fará. Amém? Vocês querem me passar o Emanuel?
Esse é meu irmão. Eu acho linda a noiva do Senhor Jesus Cristo, porque nós parecemos uma caixa de lápis de cor. A mãozinha dele tem uma cor linda, escura. Eu tenho uma pele clara. E aqui não há diferença alguma. O sangue que corre aqui é o mesmo que corre aqui. Nós temos um só Pai. Se manifestou na vida do Senhor Jesus Cristo. Toda a plenitude se manifestou nele. A mesma graça que ele precisa, eu preciso também. Eu creio que eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu estou aqui para isso, Emanuel. Não as minhas mãos, mas as mãos de Deus. Eu estou te apresentando, querido. Hoje você é um bebê. Talvez você não vá se recordar de muita coisa desse momento. Mas eu creio, Emanuel, que você tem uma alma dentro de si. E a melhor memória que poderíamos ter não é essa memória racional, mas é a memória impregnada de Deus. Você será criado num lar cristão. E quando você crescer em estatura, quando você for um homem, que o Espírito Santo possa andar contigo, que ele possa encaminhar os teus passos e que você viva uma vida vivida de acordo com aquilo que você crê. Eu te apresento, Emanuel, ao Senhor Jesus Cristo, que a tua alma seja selada, que Satanás seja selado por fora e que você viva uma vida do Evangelho verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa vida, por essa família. Dê sabedoria para que eles possam encaminhar essas crianças no teu verdadeiro caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E ele é tranquilo. Tranquilo. É tão bom essa tranquilidade, né? Dizem que o soninho dentro da igreja é o mais reparador, o mais gostoso. Eu acho bom quando a gente está querendo cochilar, o pastor dá um amém, que a gente pula do banco. Tão gostoso, o soninho, ele vem e acorda. Vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra. Mas eu não vou gritar para Emanuel ouvir não, que ele não vai entender muita coisa não. Mas isso aqui dentro entende muito bem. Vocês acharam meu irmão bonito? Tá bonito, né? Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Amém, amém.